Unidade 1. Hacia la diversidad. Aula 1.2. Conteúdos: país e nacionalidades. Las profesiones. Perguntas e respostas sobre dados personales. Pronomes interrogativos. Habilidades: registrar vocabulários referente a países e nacionalidades. Registrar vocabulários referente aos nomes das profissões. Expressar frases interrogativas usando pronomes interrogativos para apresentar dados pessoais. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar nuestra segunda clase de espanhol. Boa tarde. Vamos começar a nossa segunda aula de espanhol. Muito bem, mas antes de a gente ver novos conteúdos dessa língua maravilhosa, a gente vai fazer uma breve revisão do que a gente acompanhou na aula anterior. Vejamos! Olha só, nós temos aí para você relembrar los pronombres personales sujeto. Os pronomes pessoais que têm função de sujeito. Aquele elemento, aquela entidade numa frase que vai realizar as ações, não é? Yo, eu, tu. Percebam que em espanhol tu é acentuado. Aí nós temos él, ella, usted. E aí, nesses três primeiros, a gente pode relembrar também o seguinte: yo, tu, él, ella, usted. São pronomes que estão no singular, certo? E prosseguindo, nós temos nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. Aqui a gente já tem as pessoas do plural, não é verdade? Pois é. Lembrando também que nosotros é para o masculino, vejam aqui o O, não é? Marcando o masculino. E temos também nosotras para o feminino. Tradução vai ser a mesma coisa, não é? Nós. Tradução para o português. Abaixo nós temos vosotros para o masculino, vosotras para o feminino. Tradução aqui, ó, é o nosso vós, né? Ou então a gente pode traduzir para vocês, você, quer dizer, vocês, vocês. Depois ellos, que é eles, ellas, que é elas, e ustedes, que são vocês também. Eu gosto muito de enfatizar que esse vosotros aqui, ó, ele é muito usado em espanhol, principalmente na Espanha, tá? Ele é mais comum lá na Península Ibérica, lá na Espanha, na Europa. Aqui, na América Latina, nos países vizinhos ao Brasil, é mais comum usar ustedes. E também lá na região da Argentina, a gente tem também o vos, tá, gente? Ok? Em português, você usa muito vós, sois? Não é muito comum você usar. A gente vê em textos antigos, né? E também em orações, por exemplo. Tá ok? Além desses pronomes pessoais aqui, a gente tem os nomes, não é? Que estarão relacionados a esses pronomes. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque o pronome é justamente para substituir um nome. Olha só, nós temos aqui na primeira frase, Mariana es mi hermana. Mariana é minha irmã. Qual é o pronome correspondente que vai substituir, que eu posso usar para substituir a palavra Mariana? Você sabe que é ella, não é verdade? Ella es mi hermana. Abaixo, Pablo trabalha em uma escola. Paulo trabalha numa escola. Qual é o pronome correspondente? Ele acentuado.
Ele trabalha em uma escola, não é verdade? Veja agora aqui abaixo, mi madre e eu somos muy amigas. Aí a gente percebe que a frase está no feminino, não é? Somos muy amigas. A gente vai poder substituir mi madre e eu por nosotras, ok? E, finalmente, los alunos están en la biblioteca. Los alunos, ellos están en la biblioteca. Tá ok? Depois da revisão, vamos conhecer o nosso desafio do dia. Observem. Desafio do dia é muito simples. Primeira pergunta: para que servem os documentos personales? Para que servem os documentos pessoais? E número 2, dá exemplos de documentos personales que conheces. Dá exemplos de documentos pessoais que conheces, né? Que você conhece. Muito bem, vamos à nossa aula. Olha só, a partir de agora a gente vai conhecer algumas outras estruturas, né, algumas frases da língua espanhola relacionados a dados pessoais, tá? E como a gente vai conhecer agora uma pergunta muito simples e muito fácil, muito básica de dados pessoais, a gente vai precisar também de vocabulário para responder a essa pergunta. Mas afinal, qual é a pergunta? Você está vendo aqui em cima, né? De donde eres? De onde você é? De onde tu és? Isso aí é relacionado à nacionalidade, à origem, né? O país de uma pessoa. Então vamos responder a essa pergunta. Veja só, de donde eres? A gente vai viajar aqui no mundo, não é? Vai conhecer o nome de alguns países e o gentílico, quer dizer, o adjetivo que é usado para nomear a nacionalidade. Resumindo, o nome do país e a nacionalidade correspondente, ok? E o primeiro país é Argentina. Vejam só, a gente foi até a Argentina e eu pergunto, de donde eres? De onde você é? De onde tu és? Como resposta, vejam só, nós temos duas possibilidades. Soy de Argentina, eu sou da Argentina, ou poderia ser logo prontamente a nacionalidade. Soy argentino, olha aqui, soy argentino. Em cima, a gente tem o nome do país, com o verbo ser, não é? Indicando de onde a pessoa é, de onde eu sou. Sou da Argentina, soy de Argentina. Aí abaixo a gente também tem o verbo ser, mais a nacionalidade, tá? Soy argentino. E poderíamos falar no feminino, claro. Soy argentina. Ok? Vamos a viajar ao próximo país. Vamos ao próximo país que é... Olha só, a gente está em outro continente. Continente europeu. Alemanha. De donde eres? Soy de Alemanha ou soy alemán. Para o masculino, sou alemão. Feminino, soy alemana. É só acrescentar um azinho aqui, ó, alemana, e tirar o acento quando você for flexionar para o feminino, tá certo? Próximo país. Veja só, que país é esse? Brasil. Soy de Brasil. Soy brasileño. Soy brasileña. Soy brasileño. Soy brasileña. Ok? Vamos ao próximo, que é na Ásia. Veja só, um dos maiores países do mundo, não é? China. China. Soy de China, soy chino. De donde eres? Você pergunta isso aí para uma pessoa do olho esticado, possivelmente, claro, pode ser de outro país, mas poderia também ser da China, né? Aí a pessoa responde, soy de China, ou soy chino, ou se for feminino, no feminino, soy china, tá ok? Sou chinês, sou chinesa,
sou da China. Vamos ao próximo país que é... Olha só, agora a gente voltou para a Europa, não é? Dinamarca. Soy de Dinamarca. Soy danês. Danês. Olha aqui. Soy danês. Poderia ser no feminino também. Soy danesa. A pessoa que nasce na Dinamarca, em espanhol, ou é danês ou é danesa. Tá ok? Próximo país, de donde eres? Estados Unidos de América. Olha só, soy de Estados Unidos. Soy de Estados Unidos ou apenas a nacionalidade, o gentílico. Soy estadunidense. Soy estadunidense. E aí serve para o masculino e para o feminino, tá? Estadunidense, a pessoa que nasce nos Estados Unidos. Muito bem. Prosseguindo, chegamos até a França. É isso mesmo. França. França. Soy de Francia. Soy francês. Soy francesa. Mais uma vez, qual é a pergunta mesmo? Sobre nacionalidade. É também um dado pessoal, não é? Está relacionado a dados pessoais de uma pessoa, de um indivíduo. De donde eres? Soy de Francia, sou da França, ou poderia ser, soy francês, soy francesa. Muito bem. Tá aí para você, nacionalidade, nacionalidade. E a pergunta é essa que está aqui em cima. De donde eres? E agora a gente tem Guatemala, agora na América Central, não é? Soy guatemalteco. Olha só que diferente. A pessoa que nasce na Guatemala é guatemalteco, masculino, ou guatemalteca, para o feminino, tá certo? E aí você conhece também a bandeira da Guatemala. Muito bem. Em seguida, a gente permanece na América Central, a gente vai até Honduras. Honduras. De donde eres? Soy de Honduras. De donde eres? Soy de Honduras. Ou somente aqui a outra possibilidade, soy hondureño, para o masculino. Soy hondureño. Feminino, qual é o segredo mesmo? Troca a letra O pela letra A. Soy hondureña. Hondurenho e hondurenha, não é? Depois a gente viaja até veja só, a Ásia de novo, no país Índia. Soy de Índia ou simplesmente soy hindu. Soy de Índia ou soy hindu, ok? Sou indiano. Temos mais países? Vamos observar nossa volta ao mundo, indo lá para Inglaterra, não é verdade? Veja só, soy de Inglaterra. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? De donde eres? De onde você é? De onde tu és? Quer dizer, qual é a sua nacionalidade? Aqui no caso é Inglaterra. Soy inglês. Soy de Inglaterra. Soy inglês. Ou poderia ser também soy inglesa, acrescentando o A aqui, não é? No feminino, sou inglesa. Depois, fomos à Ásia novamente, aí fuimos hacia Japão. Fuimos al Japão. Soy de Japão. Soy japonês. Soy japonesa. Soy japonês. Soy japonesa. Sou japonês. Sou japonesa. Ou sou do Japão, não é? Temos também aqui, ó, na América do Norte, México. Soy de México. Soy mexicano. Soy mexicana. Soy de México. Soy mexicano. Soy mexicana. Tá certo? Mais países. Vamos ver o próximo país, que é
na África, né? Marruecos, Marruecos. Soy de Marruecos, Marrocos. Soy de Marruecos. E o gentílico, e a nossa nacionalidade, aqui, ó. Soy marroquí. Soy marroquí, tanto para o masculino quanto para o feminino. Sou marroquino, sou marroquina, em português. Em espanhol, soy marroquí. E aqui um país vizinho ao Brasil, olha só, Paraguai. Paraguai. ¿De dónde eres? Soy de Paraguay. Soy paraguayo. Soy paraguaya. Soy paraguayo. Soy paraguaia. Tá certo? Vamos agora a outro país vizinho ao Brasil, que é a nossa Venezuela. Venezuela. ¿De dónde eres? Soy de Venezuela. Sou da Venezuela. Ou a própria nacionalidade, como a gente pode ver aqui, ó. Soy venezolano para o masculino. Sou venezolana para o feminino. Tá certo? Existem outros países, como vocês podem ver no nosso globo, outras nacionalidades, tá? Nomes de países e outras nacionalidades. São muitos, a gente não pode ver hoje tudo, tá? A gente só deixa a dica para você estudar, tá ok? Vamos prosseguir. Prosseguir agora com outro dado pessoal. O que a gente pode perguntar para conhecer uma pessoa? A gente pode perguntar a nacionalidade, pode perguntar a idade, a profissão, não é? A ocupação e outras coisas mais, certo? E aí a gente vai ficar agora com las profesiones. Las profesiones, las ocupaciones. Começando com a pergunta, não é? Eu preciso saber a profissão de determinada pessoa em determinado contexto. E está aqui a pergunta. Qual es tu profesión? Ou poderia ser também, ¿qué haces? Qual es tu profesión? Qual é a tua profissão? Outra pergunta é, ¿qué haces? ¿Qué haces? Lembrando que esse verbo aqui, ó, que está na frase, é o verbo hacer, que é igual, né, que é traduzido por fazer, tá? Então, está relacionado nesse contexto aqui de profissões. O que a pessoa faz da vida, né? Que haces? Que fazes? Vamos ver algumas profissões em espanhol? Observem aí. Temos professor, temos professora. Tem alguma novidade aí na palavra? Muito parecida, né, com a palavra portuguesa. Pois é parecida, mas não é igual. Quem pode responder a diferença? Qual é a diferença? Tá ali, ó, falta não. Em espanhol, professor e professora são palavras escritas com um S, né? Essa que é a diferença. E também, além de professor, pode ser também maestro para o masculino e maestra, professora para o feminino. E abaixo a gente tem uma descrição rápida sobre o que a pessoa faz, né, sendo professor e professora. Veja, persona que enseña en una escuela, instituto, universidad y entrega el conocimiento y potencia las destrezas de un estudiante. É a pessoa que ensina numa escola, instituto, universidade, entrega o conhecimento e potencia as destrezas, as habilidades de um estudante. Tá certo? Próxima profesión es arquitecto, arquitecta. Arquiteto, arquiteta. Persona que desenha edifícios e casas. A pessoa que desenha, faz a planta
de edifícios e de casas, né? Los diseños los representa en planos. E esses desenhos são representados em plantas, né? Que esses profissionais elaboram. Arquitecto, arquitecta. Pois é. Vamos à próxima profissão, que é abogado, abogada. Abogado, abogada. Qual é tu profissão? Sou abogado. Qual é a tua profissão? Sou advogado. Que hace um abogado? Que hace uma abogada? Vejam só, o que faz um advogado, o que faz uma advogada? Persona que defiende, representa ou acusa a uma persona em um juízo. Olha aí, pessoa que defende, representa ou acusa outra pessoa, outro indivíduo, em um juízo, né, em um processo, tá ok? Defende, representa ou acusa, tá? Abogado, abogada. Vamos a conhecer a próxima profissão, carpinteiro. Carpinteiro, masculino, e carpinteira para o feminino. Persona que trabaja com madeira, haciendo casas ou criando muebles. Pessoa que trabalha com madeira, fazendo casas ou criando móveis, certo? E aqui, para você não se esquecer da pergunta, tá? Vejam só. Primeiramente, em espanhol, uma pergunta sempre tem uma interrogação de cabeça para baixo no início, tá? E aqui nós temos, para saber a profissão de alguém. Que haces? Aí eu fecho a pergunta. Que haces? Olha aqui a resposta. Soy cocinero ou chefe, né? Soy chefe ou soy cocinero. Masculino. Feminino, vejam aí como é que fica. Soy chefe ou soy cocinera. E cocinero, cocinera. Persona que prepara comida para outros, comumente em um restaurante. Pessoa que prepara comida para outras pessoas, né, para outros, comumente, de maneira comum, em um restaurante. Tá ok? Prosseguindo, que haces? Que haces? Doctor, doctora. Soy doctor, soy doctora. Olha aí. Sou médico, sou médica. Persona a la que vas quando tienes problemas de saúde. Pessoa a que você vai, né, que você vai encontrar quando tem problemas de saúde. E aqui é importante a gente perceber que eu posso tanto responder a uma pergunta falando de mim mesmo, não é? Sou doutor, sou médico. Como eu posso também falar de outras pessoas, né, pessoal? Por exemplo, pergunta. Que ella hace? Que ella hace? O que ela faz? Qual é a profissão dela? Ella es doctora. Tá ok? Que ella hace? O que ela faz? Qual é a profissão dela? Ou poderia ser: qual es su profesión? Qual é a sua profissão? Quer dizer, qual é a profissão dela? Ella es doctora. Ela é médica, tá certo? Prosseguindo, olha aí. Enfermeiro,
enfermera. ¿Estão vendo aí? Persona que cuida a enfermos ou a personas que estão em um processo de recuperação. Pessoa que cuida de doentes, não é? Ou de pessoas que estão num processo de recuperação, seguindo as ordens del doctor, seguindo as ordens do médico, trabalham em um hospital ou clínica, trabalham num hospital ou numa clínica. Outra profissão é a de vendedor ou vendedora. Olha aí, vendedor, vendedora. Olha só, masculino, feminino, com acréscimo da letra A. El vendedor o la vendedora es una persona que trabaja en un lugar vendiendo productos o serviços. Vendedor ou vendedora é a pessoa que trabalha num local vendendo produtos ou serviços. Tá ok? Pois é, a gente acompanhou aí vocabulário referente a profissões, tá certo? E a gente aproveitou para fazer a pergunta: qual é tu profissão que haces? E a gente viu ali as possíveis respostas justamente com as profissões, não é? Sou professor, sou abogado, sou doutor, sou vendedor, sou arquiteto e etc, tá? A gente já viu nacionalidades, a gente já viu a profissão, né? E agora a gente vai aprofundar mais sobre datos personales, com pronombres interrogativos. Você sabe que para fazer perguntas em espanhol, né, por exemplo, você precisa conhecer a maneira como se faz as perguntas, né? Em espanhol, a gente usa muito os pronomes interrogativos, tá? Vamos conhecer aqui, vamos mesclar aqui o assunto dado pessoal, dados pessoais, com os pronomes interrogativos. Então, vejam só. Nós temos aqui, eu quero saber este dado aqui, ó. O nome de uma pessoa é um dado pessoal, tá certo? Quando vai preencher um formulário, vai preencher uma ficha, a gente não preenche com os dados pessoais. O nome é um dado pessoal, como você sabe. E eu quero saber em espanhol como é que eu faço isso. Como é que eu vou saber o nome de alguém? Para isso eu preciso perguntar. Como é que eu pergunto? Usando essas frases aqui, ou usando essas frases, fazendo essas perguntas e apresentando essas respostas. Vejam só, nós temos aqui à esquerda, en tu, eu vou me referir a uma pessoa de maneira informal, tendo uma aproximação, né, uma intimidade com ela, aí eu trato por tu, ou então usted, quando eu não tenho proximidade, certo? Quando eu não sou íntimo dessa pessoa, eu uso usted. Então aqui nós temos a linguagem informal e aqui nós temos a linguagem formal. E para eu perguntar o nome de alguém, informalmente é assim, ó. Como te llamas? Olha aqui o te que se relaciona a tu, tá? Como te llamas? Veja aqui à direita como é diferente. Com um simples detalhe, veja só. Como se llama usted? Esse pronomezinho aqui vai se relacionar a usted e não a tu. Tá vendo a diferença? Pois é. À esquerda, informal. À direita, formal. Como te llamas? Me llamo Felipe. Como se llama usted? Me llamo Felipe. Outra maneira de perguntar,
Veja aqui. Qual es tu nombre? Ou também, a maneira formal, qual es su nombre? Tu, informal, su, formal, e a resposta é a mesma. Mi nombre es Felipe. Tá certo? Vamos prosseguir vendo aqui, ó, nacionalidade. Como a gente já acompanhou na explicação sobre países e nacionalidades, vejam só, a pergunta é: de donde eres? De donde eres? Quando a gente está tratando a pessoa por tu, tá? De maneira informal. De donde es usted? Olha aqui a diferença. Quando a gente está tratando a pessoa por usted, você, de maneira formal, tá? De donde eres? De onde és? De donde es usted? De onde é você? Aí eu respondo aqui, ó. Soy de Brasil. Aqui também, soy de Brasil. Tá ok? Ótimo, muito fácil. Vamos prosseguir tratando agora de idade. Eu quero saber a idade de uma pessoa. Como é que eu pergunto, professor? Lembrem-se, eu posso tratar a pessoa de maneira informal, por tu, ou de maneira formal, por usted. Quando é informal, eu pergunto assim, ó. Quantos anos tienes? Aí fica subentendido, fica escondido aqui, gente, a palavrinha tu, ó. Quantos anos tienes tu? Fica escondido. Tengo 30 anos. Vocês podem repetir, tá? Quantos anos tienes? Tengo 30 anos. De maneira formal agora, vejam só. Quantos anos tiene usted? Quantos anos tem você? Tengo 30 anos. Aí você pode perceber a diferença no verbo, né? Tienes, tu, e aqui, ó, tiene usted, tá? Muy bien. A gente também pode perguntar, vejam só, como a gente já viu, profesión, a profissão, né? Qual es tu profesión? Ou qual é su profesión? Professor, tem diferença? Qual es tu para qual é su? Tem diferença. A diferença é que tu profesión é de maneira informal, tá? E su profesión é de maneira formal, tá certo? E aí você já sabe, né, gente? Qual é a tua profissão? Qual é a sua profissão? E vocês têm acompanhado, claro, os pronomes interrogativos, né, que iniciam as frases. Quantos, qual, não é verdade? Voltando aqui, ó, de novo. Quantos, como, de donde. Esses são os famosos pronomes interrogativos que, como vocês podem observar, são acentuados, tá? Então, prosseguindo, a gente tem a última pergunta referente ao endereço, né? Que em espanhol é dirección. Olha aí, ó. Dirección. Donde vives? Maneira formal da linguagem, certo? Formal. Donde quer dizer informal, desculpem. Maneira informal.
E ao lado, donde vive usted, agora sim, formal, tá? Donde vives? Donde vive usted? Aí eu coloco aqui, vivo em Manaus, vivo em Anamã, ou poderia ser qualquer outra cidade, ou até mesmo o nome da rua, da avenida onde a pessoa mora, tá certo? Então, nós iremos agora resolver o desafio, daí a solução para você, né, que conseguiu, para poder corrigir. Para quem não conseguiu, essa é a hora de ver a solução, então. Então, qual era o desafio? O primeiro desafio, professor? Primeiro desafio é para a gente analisar o mapa, né? Olha só, o mapa com países onde se fala o espanhol oficialmente. Certo. Certo? Certo. E aí a gente tem a pergunta, em quais continentes se situam esses países, né? Sim. Então, em quais continentes? Na realidade, a resposta está na letra B, né, professor? Porque realmente há países da América do Sul, como Bolívia, Argentina, Chile, vários países. Tem países da América Central, sim, como Honduras, Nicarágua, isso, Guatemala. Costa Rica, El Salvador. E tem países da América do Norte, que no caso é o único que é O México. México, né? Ali na Da África. África nós temos a Guiné Equatorial e na Europa nós temos também, professor, que é o país realmente fundador da língua espanhola, que é qual? Espanha. Espanha, que infelizmente nem apareceu, né? Não. Não, mas tem sim na Tá Europa. escondidinho Tá ali pra escondidinho, direita. mas existe. Bem, então essa era mais ou menos a resposta, né? A gente não pode estar escrevendo todos os países, senão... Só quer escrever, professor? A gente já tá vendo aí, né, o México. já dá para identificar. Eu só quero pontuar separar. onde é, sim, as Américas, né? Isso, é interessante a gente Pronto. fazer isso, né? Pronto, aí já fica já a resposta bem... Pois é, só para relembrar, né? Nós Nós temos aqui, ó, mais ou menos aqui. Na realidade, só em vermelho é o América do Norte, né? Que é Aí, o México. Abaixo nós temos a América Central. E logo em seguida a gente tem a América do Sul, que fica aqui, né? Que parte desde Venezuela e vem Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile, Argentina, Uruguai e Paraguai. América do Norte, a América Central e a América Do Sul. do Sul. Lembrando que aqui também, nesta área, isso aqui é a África, né? Que tem a Guiné Equatorial. E lá para cima ficaria a Europa, que Com a Espanha. com a Espanha, gente. Pois é, aí como a gente falou de dados pessoais, vejam só o segundo desafio. Para que sirven los documentos personales? É uma resposta também bem pessoal, né, professor? Porque cada um tem a sua ideia do que para que serve, né? Principalmente os documentos personais é para identificar, né? Para identificar a pessoa, cidadão. o cidadão, né? Dá ejemplos de documentos personales que conoces. Aí temos vários, A gente né? deu a dica, né? O Já está a CPF, resposta, né? o até. passaporte, Passaporte, CPF, o RG, identidade, o RG. título de eleitor, Isso. tem Bem, a certidão de nascimento Isso, também. que é o primeiro documento de toda pessoa, que é a certidão de nascimento. Isso aí. Muito bem. Certo. E agora? Agora a gente vai se despedir das nossas Já? turmas. Já. Tá bom, então. Mas olha só, a gente espera que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá bom? Vimos muita coisa hoje e amanhã veremos muito mais, né, professor? Exatamente. Então a gente deseja para vocês uma boa tarde e hasta amanhã.